Vamos de Guidinho. Sabe a música do Chico? Quem foi que falou do boi voador? Manda aprender esse boi, seja esse boi o que for. Boi voador do Chico Buarque. Aquela música que fala do quê? Lembra um episódio aqui, galera, dos holandeses no Brasil, em Pernambuco. Das invasões estrangeiras que a gente está trabalhando aqui durante o período colonial, a mais importante, com certeza, é a invasão holandesa dos Flamengos, dos Países Baixos, tá? Em duas regiões brasileiras no Nordeste, na Bahia e em Pernambuco. Retomando a aula passada, a Holanda, que antigamente participava do refino e do comércio do açúcar brasileiro, ela, por tretas com a Espanha de Filipe II, da família dos Habsburgo, se vê prejudicada, proibida do acesso ao comércio com o Brasil. Qual é que vai ser a resposta dos holandeses? A criação de uma companhia do comércio, a Companhia do Comércio das Índias Ocidentais, criada em 1621, só para invadir o Brasil. E qual é o interesse? Grana, comércio, briga com a Espanha. Então qual foi a região? Região açucareira. A invasão holandesa no Brasil vai se dar na região açucareira, Bahia e Pernambuco, as regiões mais prósperas da produção desse produto ligado ao colonialismo português desde o século XVI para o XVII. Galera, então são duas invasões que vão acontecer dentro do Brasil pelos holandeses, certo? A primeira na Bahia, veja bem, vai durar 24 horas a invasão. Só que vai haver depois uma grande resistência por parte dos habitantes aqui do Brasil. Portugal fica apavorado, pede ajuda da Espanha, porque afinal de contas, se dominar a Bahia, domina a capital. Domina o governo geral do Brasil e aí é complicado. Então, um ano vai ser de luta, de resistência e os holandeses vão fracassar. Não vão ter sucesso aqui nessa primeira invasão e vão sair em 1625. E não vão aceitar, obviamente, isso aí. Vão dar uma banda na América, vão influenciar e vão atacar e interferir em outras regiões espanholas. Eles vão, por exemplo, para a região de Cuba e lá tem um acesso, lá consegue grana e essa grana conseguida em Cuba vai servir no ano de 1628 para projetar uma nova invasão no Brasil. É essa top, essa que vai dar certo, Chimbalaê de Guidim Paranaguá, que é a invasão da região de Pernambuco. Olha o tempo que os caras ficaram aqui, de 1630 a 1654. É óbvio que 24 anos, a maioria de vocês nem era nascido. A maioria de vocês não, aliás, nem nunca viveu esse período aqui. Tem gente com 17, 18 anos que nem viveu o período que os holandeses ficaram no Brasil. E aqui também, nesse período, se cria um grande folclore, um grande mito, que é o seguinte: mas se a gente fosse colonizado pelos holandeses, seria bem mais a gente teria mais bem desenvolvido, né? Isso, para começar, é uma grande ficção. Para começar, uma mente que a gente tem lá do famoso complexo de vira-lata do Nelson Rodrigues, que a gente escolher qual é o país que melhor ia colonizar a gente, né? Essa mentalidade de colonizado. E outra, que os projetos holandeses, apesar de criar um complexo muito produtivo dentro de uma região, não era criar a pátria brasileira mais desenvolvida. Eram projetos econômicos, comerciais, tal qual era de Portugal no Brasil. Nós estamos na época do sistema colonial, aquilo que alguns historiadores e cientistas políticos de uma corrente historiográfica vai chamar de período de acumulação primitiva de capitais, onde o comércio com as colônias, a arrecadação das colônias vai ser importante para ganhar essa grana. Então os holandeses depois vão partir para Pernambuco. E são 3 fases a ocupação de Pernambuco. A fase da luta, a fase do governo de Nassau, ou período nassoviano, pessoal que tem essa palavrinha, né? Pode aparecer em prova. Nassoviano é o governo de Nassau. E depois o período da insurreição, da guerra e a expulsão dos holandeses de Pernambuco. Vamos lá? Galera, a primeira fase então é a fase de ocupação. Os holandeses querem entrar no litoral pernambucano para atingir, obviamente, a região dos engenhos. Lembra que os holandeses já sabiam comercializar e refinar o açúcar, como a região da Antuérpia, região de Amsterdã. E agora qual é o que eles querem aqui? Eles querem ter acesso à produção, o que falta para eles, né? Então dominar todo o processo ligado ao açúcar. A primeira fase da luta, então, galera, ela vai ter esse período de ocupação, de luta contra as pessoas que estavam aqui dentro, portugueses, espanhóis, brasileiros, defendendo, né, a coroa, defendendo a colônia contra, né, os invasores holandeses aqui. E
dentro desse período vai ter a famosa figura do Domingos Fernandes Calabar. Quem é esse magrão Calabar? Herói, é traidor? Durante muito tempo, durante todo o período de historiografia ligada a Portugal, ele é um grande traidor, que começa defendendo os portugueses, depois vira casaca e defende os holandeses. Aliás, Calabar é que vai contar as minúcias de um grande foco de resistência em Pernambuco, que era o Arraial de Bom Jesus, e lá os holandeses com Calabar conseguem acabar com o último reduto da resistência do bloqueio português, espanhol, e obviamente brasileiro dentro de Pernambuco. Mas aí Calabar é herói ou é vilão, é uma discussão de ponto de vista. Nós temos o problema da interpretação. Durante muito tempo a historiografia brasileira, como eu disse, estava ligada a Portugal, aos heróis portugueses, portanto, qualquer um que não seja português ou que defenda outra nação no Brasil é visto como vilão e português como herói. Então a gente tem que cuidar esse ponto de vista aí antes de analisar essas personificações. Depois, galera, em 1637 se instala o período do Nassau, do governo de Maurício de Nassau, um cara da Alemanha, da atual Alemanha, extremamente inteligente para os negócios, que vai ser contratado pela Companhia das Índias Ocidentais para administrar Pernambuco e outras 7 capitanias que vão ser da região da Companhia das Índias Ocidentais da Holanda. Percebam que quase a metade do território português brasileiro é dos holandeses e a sua ocupação. É o Rio São Francisco que vai dividir o Brasil português-espanhol do Brasil holandês. Certo? E aqui dentro, nessa fase de 1637 a 1640, vai ser chamada de o período áureo da ocupação holandesa aqui. Porque o Maurício de Nassau, inteligentemente ligado ao comércio, às finanças, ele vai apoiar os senhores de engenho, ele vai financiar os senhores de engenho, ele vai emprestar grana para eles reconstruírem muitos engenhos que foram destruídos com a guerra e financiar a produção de açúcar, vai elevar muito a produção, vai ter um auge econômico muito grande nessa região, vai urbanizar principalmente a região de Recife, vai criar uma cidadezinha ao lado chamada Maurícia, do lado de Recife ali, em homenagem ao próprio Maurício de Nassau. Ele vai aqui nessa época, galera, dar liberdade religiosa às pessoas da região. Percebo que isso era uma coisa impensável para Portugal. Portugal era católico oficialmente, padroado régio, a igreja oficial era católica e Nassau permite, então, a atuação de outros credos aqui, no caso de judeus, protestantes, menos os jesuítas. Os jesuítas eram proibidos porque estavam ligados para eles a uma ocupação portuguesa, política e religiosa. Então, jesuítas de fora. O resto, liberdade religiosa. O importante é grana, o importante é desenvolver a região. Outra coisa, eles também acabaram controlando regiões fornecedoras de escravos, como é o caso dos portos de Angola. E essa região fornecedora de escravo acaba fazendo com que quem não estivesse dentro do espaço holandês com Nassau tivesse que pagar muito mais caro o escravo africano. E aí o que vai acontecer? Vai faltar essa mão de obra barata africana, o preço original que era, vai aumentar o preço para outras regiões, e aí algumas regiões, outras capitanias vão ter que acessar os motoboys, o Uber da época, que é aquela galera que ia buscar índios, então, para substituir a mão de obra africana que estava controlada pelos holandeses. É nesse momento que a gente tem a ampliação da atuação daqueles magrões chamados bandeirantes, que a gente fala no próximo vídeo, certo? Ainda vai vir aqui pesquisadores, cientistas, artistas para pintar, para deflorar, para entender o Brasil, como Eckhout, como Franz Post, nesse período aqui. Certo? Galera, e a partir da década de 1640, conflitos europeus vão debilitar economicamente a Holanda, ela vai acabar se envolvendo na chamada Guerra dos 30 Anos, vai haver uma crise econômica holandesa e ela vai começar a apertar o cerco, pedir dinheiro de volta que emprestou para os senhores de engenho, aumentar os impostos, coisa que Nassau não vai concordar e vai acabar sendo demitido da Companhia das Índias Ocidentais. Aí é o começo do fim dos holandeses aqui, porque o terceiro período é o período da expulsão. 9 anos de guerra, até que os holandeses conseguem ser expulsos pelos brasileiros, pelos portugueses. Há quem diga que essa é a primeira revolta nativista dentro do país, porque vai ter índio, vai ter africano, vai ter português, vai ter brasileiro envolvido nessa expulsão. Os holandeses que no período áureo, aqui em Pernambuco, eram os conquistadores, agora são os invasores que têm que ser expulsos. E vai demorar 9 anos para até que eles sejam expulsos na famosa insurreição pernambucana. Resultado, galera, acreditem. A expulsão dos holandeses vai causar uma crise do açúcar português no Brasil. Por quê? Porque agora eles dominam uma produção também.
Os holandeses daqui partem para a América Central, na região que é Suriname e Curaçao, e vão fazer um açúcar mais barato e melhor que o português. Está instalada a crise do açúcar brasileiro. O ciclo açucareiro começa a entrar em crise em função da concorrência holandesa que durante 24 anos aqui estabelecidos conseguiram aproveitar, aprender e levar esse produto lá para fora. E aí, e dessa crise, o que vai acontecer? No próximo vídeo a gente vê. Beijo do Marceto e até a próxima.